Oi, segunda série, tudo bem? Eu me chamo Luísa e eu sou a nova professora de português e literatura de vocês. Eu vou estar substituindo a Carol e ficando com vocês até o final do ano, quem sabe até o ano que vem. Vamos começar a aula de hoje? Nós vamos iniciar o capítulo 6, que é o modernismo do Brasil, mais especificamente a segunda geração, já que eu percebi que no capítulo 5 vocês viram as vanguardas europeias e o iniciozinho do modernismo no Brasil. Mas só para a gente recapitular o que foi o movimento. O modernismo brasileiro foi um movimento de grande espectro cultural. Ele caracterizou como uma fase de ruptura com as antigas estéticas. E como vocês lembram, né, as vanguardas europeias tinham como objetivo renovar a noção da estética, das teorias das artes, de como se fazia arte. E isso chegou até nós aqui no Brasil. E a gente teve a Semana de Arte Moderna, em 1922, que abre alas para esse novo momento da literatura brasileira. Eu acho que, como vocês bem lembram também, que vocês devem ter visto com a Carol, de que, num primeiro momento, há uma necessidade muito grande de se construir uma identidade nacional. Mas não uma identidade nacional vista na primeira fase do romantismo, do índio idealizado, do índio que é puro. No início do modernismo, a gente tem uma necessidade de criar uma identidade nacional pautada verdadeiramente em cultura brasileira, propriamente dita. Nos manifestos dos artistas, eles diziam que não cabia mais imitar a Europa. A Europa tinha sua própria cultura, sua própria literatura, com as suas próprias regras. Era hora e tempo do Brasil construir a sua própria cultura, a sua própria literatura e a sua identidade nacional. Mas aí, passa-se a década de 20, iniciamos a década de 30 e novos acontecimentos históricos, mundiais e nacionais estão acontecendo. Então, ali logo no início da década de 30, aqui no Brasil, a gente tem o início da Era Vargas, né? A ditadura Vargas. Na época da primeira fase do modernismo, a gente tinha o governo café com leite, né? Das velhas oligarquias. E aqui a gente tem um golpe na década de 30 dado por Getúlio Vargas, com medo de uma ameaça comunista. Ele entra e toma o poder no ano de 1930, começando o Estado Novo. E ele toma diversas atitudes autoritárias, mas ao mesmo tempo existe uma abertura, não tão grande, mas há uma abertura cultural. Ele instaura, na Era Vargas são instauradas novas possibilidades artísticas, editoras, uma construção de cinema maior, mas ao mesmo tempo havia uma censura muito grande, né, dos jornais principalmente. A gente tem a crise econômica de 29 lá nos Estados Unidos, não sei se vocês já deram isso em história, imagino que sim. Essa ruptura que acontece e os Estados Unidos está numa grande crise econômica, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e temos o início da Segunda Guerra Mundial. O mundo já tinha passado por uma Primeira Guerra Mundial e volta a ter uma segunda. Dessa vez o Brasil entra, dessa vez o Brasil participa, se aliando aos Estados Unidos. E não podemos esquecer das ditaduras na Europa. Não só o nazismo, mas a gente tem o fascismo na Itália, temos a ditadura em Portugal, Espanha, e, enfim, são inúmeros acontecimentos e isso, obviamente, está borbulhando dentro das pessoas. Então, a gente está falando de uma época em que já estavam consolidadas as novas regras e as impressões artísticas trazidas pela geração anterior. O modernismo, como corrente literária, já estava instaurado dentro da sociedade brasileira e já era uma realidade. As propostas inovadoras debatidas pelos artistas na década anterior pavimentaram, facilitaram que surgissem novos autores brasileiros que pudessem construir uma nova identidade literária para o nosso país, né? Mas uma coisa interessante é a seguinte: essa nova geração de 30, ela segue esse caminho pavimentado pela geração de 20,
mas quebra, tem uma certa ruptura ali com algumas questões. As mudanças que acontecem em relação à geração de 20 e à geração de 30 é que a geração de 30 fica mais pé no chão. A geração de 20, por conta das novas correntes literárias e artísticas, por conta da vanguarda europeia, que estava reverberando muito, eles estavam numa coisa muito de chocar, de rebeldia. Então você vê trechos dos manifestos escritos por muitos autores na década de 20, é algo assim, bem um ato de rebeldia mesmo, né? De uma ruptura e algo, há uma tensão ali, né? E uma coisa muito de querer chocar a sociedade que ainda estava presa a laços tradicionalistas. A geração de 30 fica um pouco mais pé no chão. Então, ele sai um pouco dessa estética, dessa gratuidade estética da rebeldia, de chocar, e fica um pouco mais leve, por assim dizer. A gente não tem mais as experimentações. As vanguardas europeias trabalhavam muito com as experimentações, né? A gente tem o surrealismo com os sonhos, a gente tem o cubismo. Então, a geração de 30, até em certos aspectos estruturais dentro da poesia, volta a uma certa tradição. E existe uma questão muito interessante de que há uma leve morte do cientifismo, que era endeusado pela geração de 20, e mais levemente uma volta à natureza, a um certo naturalismo moderno, por assim dizer, para alguns autores. E a outra coisa muito interessante é de que toda a geração de 20 era principalmente de São Paulo. A semana de 22 aconteceu em São Paulo, né? Então, essas mudanças, esses artistas estão fixados, enraizados em São Paulo e um pouco no Rio de Janeiro, mas principalmente na capital, São Paulo. Então, a geração de 30 traz uma abertura para as manifestações culturais que estavam acontecendo em outras regiões do Brasil. É o chamado regionalismo, ou os romances regionalistas. Porque havia produção cultural e artística em outros estados e outras regiões. Então, isso que é muito interessante que acontece na geração de 30, né? Eles ficam singularizados pela dedicação dominante ao gênero romance, e em especial por uma narrativa de cunho marcadamente social. Então, essa geração foi reconhecida pelo caráter empenhado de uma escrita, pela condição de retratar, de retratar os injustiçados, a injustiça das realidades locais e regionais, incorporando muito nessas narrativas os pobres, os trabalhadores comuns, as mulheres, as crianças. Então a gente tem aí uma produção literária muito forte vindo de Minas, vindo da Bahia, vindo do Rio Grande do Sul. E, enfim, a gente tem outros âmbitos, né, de produção literária. Então essa geração traz um novo frescor para uma nova tentativa de construir uma identidade brasileira. Então, como a gente já falou, a geração de 30 buscava refletir a realidade social e econômica brasileira. Então, foi uma época de uma produção muito rica, tanto de prosa quanto de poesia, refletindo os momentos históricos conturbados, né, que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, na América do Sul e na Europa. Há também uma questão, como eu falei antes, de uma retomada de um homem mais simples. A gente tem muitas poesias, essa descrição do homem do interior, mais em contato com a natureza, principalmente na poesia de Drummond. E nas prosas a gente tem esses romances regionalistas retratando uma realidade que estava sendo ofuscada, né? Em São Paulo a gente tinha essa efervescência cultural, financeira, mas e o Brasil do sertão? Como é que ficava?
Então, a prosa regionalista estava trazendo em voga essas narrativas do marginalizado, do sertanejo, da roça, e dessas vivências que foram ficando um pouco minguadas, esquecidas. Para a gente fechar nossa aula, eu vou ler um trecho da obra Morte e Vida Severina, que é do poeta e escritor João Cabral de Melo, foi um importantíssimo escritor da segunda geração, e que era pernambucano. Então vou ler uma parte desse trecho. O meu nome é Severino, como não tem outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias, que foi o mais antigo senhor desta Seis Maria. Como então dizer quem fala, ora a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. A gente aqui, olha que interessante, a gente aqui tem Severino. Severino é um nome, até então, na época, né, era um nome muito comum no Nordeste. E aqui a gente tem a introdução, esse eu lírico se apresentando. Ele diz que o nome dele é Severino, como não tem outro de Pia. Pia é onde a gente batiza as crianças, né, na igreja. Como ele não tem outro, é esse. Como há muitos Severinos, que é Santos de Romaria, então deram de me chamar Severino de Maria. Ele não é o único, ele não é singular. Há tantos Severinos, e o que é ser Severino? É isso que João Cabral de Melo retrata, a vida difícil, a vida pesada, a vida pobre, a vida de miséria do sertanejo, dessa vida de sertão seca e esquecida. Então, Severino é mais um de tantos nordestinos que sofrem, né, e que tentam viver no meio desse caos e dessa seca toda. Então ele fala que deram de chamar ele de Severino de Maria. Maria é a mãe dele, então identificam ele como Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Finado Zacarias a gente entende aí que é o falecido pai dele. Então ele passa a se identificar não só como Severino, mas também não somente como Severino da Maria, mas Severino da Maria e do falecido Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, ainda é pouco. Então ele fala que ele não pode ser identificado como Severino do falecido Zacarias, que devido a um coronel que viveu na região, muitos homens ali se chamavam de Zacarias. Então, como é que ele vai apresentar para as vossas senhorias? Percebam o pronome vossas senhorias. É um pronome de tratamento, e um pronome de tratamento como se ele fosse, como se ele estivesse abaixo, como se ele estivesse numa posição submissa. Como então dizer quem fala ora a vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Ele se identificando, ele tentando se identificar enquanto homem, enquanto ser humano, no meio de mar de severinos que sofrem tanto quanto ele. É isso, gente. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Para exercício de fixação, fica exercícios 1 e 5 da página 26 e o número 6 da página 27. De AD, eu vou pedir para vocês pesquisarem autores, principalmente poetas da geração de 30. Vocês vão escolher um poema, vão ler, interpretar. Se quiserem pesquisar algo relacionado a esse poema, ou até mesmo ver, se vocês interpretaram de uma forma, ver se existem outras interpretações. E eu quero que vocês identifiquem características de tudo isso que a gente debateu aqui e que está na apostila de vocês. Conseguir identificar características do movimento nessas obras. Eu quero que vocês expliquem em até 10 linhas o porquê que você escolheu e porquê que você gostou dessa obra em particular. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Beijinho!